Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, a sua família e o seu ministério. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este curso Jesus nos 5 Ministérios. E hoje nós vamos tratar sobre o apostolado do Senhor Jesus. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, sua caneta, seu lápis, sua água e vamos mergulhar aí no conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho a convicção de fé que este curso será um divisor de águas na sua vida e no seu ministério. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos começar então com um texto base, que está em Hebreus capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então, veja que aqui Jesus é apresentado como apóstolo e sumo sacerdote. E o autor aos Hebreus vai fazer uma comparação com Moisés. Por quê? Porque Moisés é um tipo de Cristo. Assim como Moisés tirou o povo do Egito, e trouxe o povo para uma nova realidade, trouxe o povo para viver um novo tempo do Senhor, Jesus também, ele nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. O nome Moisés, quer dizer Moshe, aquele que é tirado das águas, Então, todo aquele que é tirado das águas é um libertador. E quando Moisés vai sair do Egito com o povo, o Espírito Santo diz para ele assim: olha, Moisés, diga ao povo, este vai ser o primeiro dia, este vai ser o primeiro mês, este vai ser o primeiro ano, quer dizer, um novo nascimento. Então, zera tudo, esquece, vamos sepultar o passado, vamos começar agora uma vida nova, Então, é isso que o nosso Senhor e Salvador veio fazer, veio nos trazer vida nova. Então, o autor aos Hebreus compara Jesus, compara Moisés ao nosso Senhor Jesus, porque Moisés é um tipo, aleluia? Então, assim como Moisés lançou fundamentos, trazendo a palavra para o povo, Jesus também vem lançar agora os fundamentos, trazendo os princípios do reino de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa história. Aleluia? Então, veja, qual é o trabalho apostólico, O trabalho apostólico é o trabalho que lança os fundamentos, O trabalho apostólico é o trabalho do início, Aquele que lança os fundamentos, É aquele trabalho a unção do começo, Então, nós vamos ver que o termo apóstolo, a etimologia da palavra apóstolo significa mensageiro. É uma palavra grega que significa mensageiro, aquele que é enviado com a autoridade daquele que o enviou. Então, o apóstolo, ele tem a autoridade daquele que o enviou. E quando nós vamos na história, o primeiro apóstolo do Pai, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, é o Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus foi enviado para uma terra sem forma, para uma terra vazia, para uma terra que estava em trevas, para uma terra com abismos. O Espírito Santo, ele é o apóstolo do Pai. Ele disse: Pai, pode me enviar para aquela terra, porque eu vou mudar a história daquela terra. Então ele vem para restaurar essa terra, ele vem para mudar a história dessa terra. E eu quero mostrar para você, com base nesse texto, quais são as características, então, qual é a característica do apostolado, qual é a característica do trabalho apostólico. Então, o trabalho apostólico, ele tem 4 características. Você pode resumir, você pode ter os desdobramentos de cada uma delas em outras características, mas, resumindo, nós temos 4 características. Primeiro, todo campo missionário é sem forma. Todo campo missionário. Essa forma fala da identidade. Então, o apóstolo, ele vem para um campo missionário para estabelecer a identidade de Deus, porque as adversidades da vida, as crises familiares, são tantas coisas que acontecem que acabam distorcendo a identidade daquela pessoa. O inimigo usa da sua astúcia para distorcer ali a identidade daquela pessoa, mas o trabalho apostólico, ele tem essa função de vir e trazer a identidade original daquela pessoa. Então,
O Espírito Santo, ele vem dar forma ao que está sem forma, ele vem trazer identidade. Nós vemos uma mulher vestindo roupa de homem, o homem vestindo roupa de mulher, né? Assim, pessoas se comportando como animais. O camarada, em vez de inspirar o oxigênio, inspira a fumaça, em vez de tomar uma água, ele bebe da número 1 a 51. Por quê? Porque ele está sem identidade. Então, esse é um papel do Espírito Santo, o apóstolo do Pai. Aleluia? Então, em segundo lugar, a segunda característica do trabalho apostólico ou do apostolado é encher aquilo que está vazio. Então, todo o campo missionário está vazio. Então, veja, as pessoas podem ganhar dinheiro, podem comprar casa, carro, podem ter fama, adquirir tantas coisas, contudo, na alma do homem há um buraco que só Deus pode preencher. Então, veja que o Espírito Santo, ele vem preencher esse vazio que há na alma do homem, que só ele pode preencher. O trabalho apostólico, ele tem essa característica. Quando eu falo desse campo missionário, eu estou falando do coração das pessoas, o coração. Mas quando nós pensamos no trabalho hoje, na pós-modernidade, qual seria o trabalho apostólico hoje? Então, trazer forma ao que está sem forma, ajudar os pastores a trazer a identidade de Deus para aquele ministério. A identidade de Deus, né? Então, veja, as pessoas querem que os outros sejam iguais a eles. Não, né? A uniformidade não fala de unidade. Unidade não é pela uniformidade. A diversidade alegra o coração de Deus. A diversidade alegra o coração do Pai. Então, o apóstolo, ele vem ajudar aquele ministério, porque cada ministério tem uma unção, cada ministério tem um propósito. Tem muita coisa boa no reino de Deus, mas nem tudo que é bom é para nós. Cada um tem uma meta, um objetivo, um propósito. Então o Espírito Santo vem nos ajudar, sabe, a ter a identidade, aquilo que o Pai quer, nosso propósito, nossa meta, a cumprir o nosso objetivo. De Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo trabalha dando forma ao que está sem forma. Mas em segundo lugar, o Espírito Santo vem encher aquilo que está vazio. Então, esse buraco na alma do homem, ele é preenchido por Deus, ele é preenchido pelo Espírito Santo. E se nós abrimos um parênteses aqui para falar das igrejas, dos ministérios, do trabalho apostólico, o apóstolo, ele vem ajudar os ministérios a preencher a sua agenda. Uns falam, não, vamos fazer célula, vamos fazer show gospel, vamos aqui fazer festa, vamos fazer tantas coisas, tantas ideias aí para preencher, sabe, a agenda, para que aquela agenda seja uma agenda dinâmica, para que não tenha e tal, mas contudo, essa agenda precisa ser preenchida de acordo com o propósito, de acordo com a sua identidade. Então, o Espírito Santo, o ministério apostólico, ele vem para ajudar a preencher essa agenda, ele vem ajudar a dar a identidade e com fundamento nessa identidade, nós vamos estabelecer então esta agenda para esse ministério. Em terceiro lugar, o Espírito Santo vem trazer luz onde há trevas. Então, veja que as trevas, elas falam de ignorância. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque a luz fala de conhecimento. Muitas vezes nós estamos chorando, nós estamos lamentando, né? Por quê? Porque estamos na ignorância, mas quando a luz chega, quando a revelação de Deus chega, quando Jesus chega na nossa vida, quando o Espírito Santo chega na nossa vida, então nós nos alegramos e nós entendemos que todos aqueles momentos difíceis, de crise, todos aqueles momentos que nós passamos difíceis, serviram para fazer de nós uma pessoa melhor, nos tornar uma pessoa melhor. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de fé, que se não fossem os momentos difíceis que você passou, você não seria a pessoa que você é hoje. Então, veja que o trabalho apostólico é trazer conhecimento, sabe, dissipar as trevas, trazer o conhecimento da palavra, não é o conhecimento da psicologia, da ciência, da filosofia, não, tudo isso é esterco, serve para ajudar a crescer melhor, é esterco, mas o objetivo é trazer a revelação da palavra, trazer o conhecimento de Deus. E, em quarto lugar, todo campo missionário, ele tem abismos, e o trabalho do Espírito Santo é trazer pontes aonde existem abismos. Esse é um trabalho apostólico, a unidade. Unir. Então, como eu falei aqui, a uniformidade não gera unidade. O que gera unidade é o propósito, é o objetivo, é a meta. A diversidade alegra o coração de Deus. Então, veja que de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo vem dando forma ao que está sem forma. De Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo vai enchendo aquilo que está vazio. De Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo vem trazendo luz aonde há trevas. De Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo vem criando pontes
aonde existem abismos. E por quê? Porque esta é a marca do trabalho apostólico. Então, o apóstolo tem que ajudar os ministérios a estabelecer a sua identidade. O apóstolo tem que ajudar os ministérios a estabelecer a sua agenda, encher aquilo que está vazio. O apóstolo tem que trazer luz, né, a revelação da palavra onde tem ignorância com determinadas coisas. Mas o apóstolo também tem que criar as pontes, onde existem abismos. Então nós temos que nos unir. Uma igreja não cobre uma cidade, eu preciso de muitas igrejas. O ministério e as congregações juntas não cobrem? Não cobre. Eu preciso ter unidade. Né? Se eu não tenho outros ministérios aliançados, eu não tenho um tabernáculo. As cortinas, eram 11 cortinas, todas, sabe, diferentes uma da outra. Por quê? Porque falam dos ministérios. Para que eu possa levantar o tabernáculo, eu preciso ter essas cortinas unidas. Né? Eu volto a dizer aqui, a uniformidade não gera unidade, o que gera unidade é o propósito, é o objetivo. E é isso que nós temos que estabelecer através do ministério apostólico. É isso que Jesus quer estabelecer em cada coração. Aleluia? Então, veja, quando eu penso na questão da unidade, né, na questão dessa unidade das igrejas, né, os pastores e etc., eu preciso me lembrar que nós somos nivelados por baixo. São os fundamentos. Crê em Jesus? Creio. Você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Batizo. Você crê na ceia, você abomina o pecado, você ensina a sua igreja a sair? Ensino. Você crê, né, que nós vamos participar das bodas do Cordeiro, etc. Ótimo, então. Então, veja, nós não fomos estabelecidos para julgar, nem para estabelecer medidas entre os nossos irmãos, não. Nós estamos aqui para caminhar juntos. Quem vai nos julgar? Vamos deixar isso com o Senhor, né? Eu preciso de você. Se eu quero ganhar uma cidade, eu preciso daquilo que é diferente, porque a minha igreja pode ser a melhor de todas, mas terão pessoas que não vão pisar lá. Por quê? Porque não se identifica, porque não gostam da forma como eu falo, porque não gostam da forma como eu ministro, porque não se identificam com a liturgia. Então eu preciso de você. Se eu quero ganhar uma cidade, eu preciso de você que é diferente de mim. Agora, haverão pessoas que não vão nem entrar na sua e nem também não vão entrar na minha. Vão entrar na do outro, porque não gosta de você e nem de mim, não se identifica. Não é que não gosta porque tem alguma coisa contra. Não, mas porque não se identifica. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Então, veja que se nós queremos ganhar a cidade, nós precisamos de uma diversidade de ministérios juntos, aliançados, para que possamos ganhar toda a cidade, porque as pessoas são diferentes. Aleluia? Então isso aqui é tema de uma aula, né? Que nós podíamos ficar aqui, muito tempo falando a respeito desse assunto e nos aprofundando, né? Dando exemplos práticos, né? Mas num outro momento. Então, veja, todo coração sem Jesus é um campo missionário. E todo coração com Jesus é um missionário. Então, observe. Mas ela é tão educada. Mas ele é tão gentil, ele abre a porta do carro, manda flores. Mas deixa eu dizer para você, se não tem Jesus, está sem forma. Se não tem Jesus, está com abismos. Se não tem Jesus, está em trevas. Se não tem Jesus, há um vazio. Então são 4 características de um campo missionário. Todo coração sem Jesus é um campo missionário, com essas características que nós falamos. Mas todo coração que já tem Jesus é um missionário. Aleluia! Então você veio para trazer forma ao que está sem forma, você veio para encher o que está vazio, você veio para trazer luz aonde há trevas e você veio para criar pontes aonde existem abismos. Glória a Deus. Muito bem. Então, avançando na nossa meditação, Jesus disse, né, um outro texto base está em João capítulo 20, versículo 21, que diz: E disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então, veja que Jesus foi enviado. Ele foi enviado como um apóstolo. Né? E eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu apresentei ali o Espírito Santo, que foi o primeiro apóstolo do Pai. Só que nós não temos segundo e nem terceiro. Às vezes as pessoas falam assim, primeiro é o Pai, segundo o Filho, terceiro o Espírito. Não, todos são um. Primeiro o Pai, primeiro o Filho, primeiro o Espírito. Aleluia! E como é que eles se relacionam? Essa revelação que nós aprendemos, ela é temporal. Então, primeiro Israel conheceu o Pai, Yahvé, Adonai, né? Depois o Filho se tabernaculou,
né? O ministério, e hoje nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Aleluia! Mas não é assim que eles se relacionam. Como é que eles se relacionam? Então você tem o Pai, você tem o Espírito e você tem o Filho. O Espírito sempre está no meio. O Espírito sempre está no centro. E por quê? Porque é o Espírito que une o Pai ao Filho. É o Espírito que une o Filho ao Pai. Eles são um por causa do Espírito. É o Espírito que nos une a Deus. Então, o Espírito Santo é o Espírito da unidade. Aleluia! E Jesus, então, como apóstolo, né? Ele também vai escolher os seus apóstolos. O texto de Mateus 28, no final do seu ministério, versículo 19 e 20, ele vai dizer: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, veja que Jesus ele envia os 12 para ensinar. Eu quero chamar a sua atenção aqui, que nós vamos encontrar 2 vezes essa palavra, ensinai. Ensinai, ensinando-os a guardar. O povo tem que aprender, o povo precisa estudar, né? O povo precisa, a luz precisa, Jesus é o conhecimento. E eu quero, assim, fazer uma observação, a escolha de Jesus. Como é que Jesus escolheu esses 12? Parece que os apóstolos, eles, assim, desenvolveram um critério bem mais aperfeiçoado do que o de Jesus. Só Lucas vai registrar, no capítulo 6, que Jesus orou uma noite inteira para escolher os apóstolos. E quando chegou de manhã, Jesus chama os seus discípulos, eram muitos, e começa ali, então, a escolher cada um deles. Ele escolhe 12 e dá o nome de apóstolos. Então, haviam outros ali que não foram escolhidos. Jesus tinha opção, mas escolheu Judas. Jesus tinha opção, mas escolheu Pedro. Jesus tinha opção, mas escolheu João. Né? Então, eu penso que Jesus tinha um objetivo, uma meta, um alvo com essas escolhas. Quando eu olho para Atos capítulo 6, porque lá em Atos dos Apóstolos capítulo 6, você vai observar os apóstolos agora escolhendo obreiros, escolhendo aqueles que vão servir a mesa, hein? Servir a mesa. E eles dizem assim, não, nós queremos homens de boa reputação, 1. Nós queremos homens cheios de sabedoria, 2. Nós queremos homens cheios do Espírito Santo, 3. Então, veja que o critério deles subiu. Fala, poxa, mas por que Jesus aqui não menciona, né, essa questão da boa reputação, essa questão do Espírito Santo, essa questão da sabedoria com os seus apóstolos? Né? E aí eu chego em uma conclusão. E qual é a conclusão? Os 12 apóstolos de Jesus anulam todas as nossas desculpas. Aleluia! Então veja que Jesus escolheu os piores para anular as tuas desculpas. Porque você diz assim, eu não vou servir a Deus porque eu fiz tanta coisa errada, eu entristeci muito o coração de Deus, eu não sirvo para isso não. E aí você se lembra de Pedro, e você se lembra que ele perdoou a Pedro, e o Espírito Santo fala no seu coração, se ele perdoou Pedro, ele também vai te perdoar. Aleluia! Então você começa a anular, sabe? Começa a cair por terra todas as nossas desculpas quando nós olhamos para os discípulos de Jesus. Mas esses 12 homens cheios do Espírito Santo, eles transformaram o mundo. As tuas limitações, sabe, serão aperfeiçoadas, sabe, serão, sabe, de uma maneira extraordinária, potencializadas pelo Espírito Santo. Amém? Então, veja que Jesus, então, escolhe aqui os seus 12 apóstolos e eu quero compartilhar com você alguns princípios que Jesus, como apóstolo, estabeleceu. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando a respeito disso, são dezenas dele. Mas eu escolhi 4 para a gente compartilhar, para que essa aula também não fique tão longa assim, né? E o primeiro princípio está em Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra arrependei-vos é metanoia, mudança de mentalidade. Jesus está dizendo assim, olha, vocês querem entrar no reino dos céus? Tem que mudar a mente.
Aleluia. Vocês querem entrar? Precisa mudar a mente. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós mudamos a nossa filosofia? Como é que nós mudamos a nossa maneira de pensar? Através da palavra. Quando Jesus se apresenta aqui, eu quero que você entenda o contexto. Ele vai para o Jordão, no capítulo 3, ele é batizado por João, o céu se abre, ele ouve a voz do Pai, o Espírito Santo vem, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem como um sinal para João, isso é importante colocar aqui, né? Porque Jesus, o Espírito de Jesus é o Espírito Santo, mas ele veio como pomba ali para que João soubesse quem ele era, né? Os céus abertos, ele ouve a voz do Pai e agora o Espírito Santo vai conduzi-lo para o deserto. O Espírito Santo levou, e o texto vai dizer, para ser tentado pelo diabo. Tinha um propósito, tinha um objetivo. Então, se Jesus começou no poder do Espírito Santo sendo tentado pelo diabo, nós também seremos. E aqui eu vejo a primeira, ou as primeiras tentações na vida de um apóstolo, na vida de um ministro. Como apóstolo, como ele foi tentado? Na sua necessidade. Então, a necessidade vai bater na sua porta. Diz que depois de 40 dias de jejum, o diabo apareceu e disse, olha, se tu és o filho de Deus, está com fome, transforma essas pedras em pães. Ou seja, quebre um princípio. Ele veio para estabelecer fundamentos. Ele veio para estabelecer princípios, mas o diabo está dizendo, quebra o princípio. Quebra um princípio para matar a sua necessidade, para suprir a sua necessidade. Transforma essa pedra em pão. Mas o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja que pão vem do trigo, não vem de pedra. Em segundo lugar, o inimigo disse, não, olha, levou ele lá no pináculo do templo, colocou ele lá no alto e disse assim, olha, pula daí porque está escrito que você vai dar ordem aos teus anjos, nada vai te acontecer, pula. Mas Jesus disse assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Então, veja, você pode subir, sabe, alcançar posições elevadas, você pode fazer um bom trabalho, você pode pregar uma boa mensagem, você pode dar uma aula excelente, contudo, sempre atribua a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Porque quando eu quero mostrar quem eu sou, eu estou tentando a Deus. Faça tudo isso, não para mostrar quem você é. Faça um bom trabalho na sua empresa, faça um bom trabalho na sua igreja, faça um bom trabalho na sua cidade, não para mostrar quem você é, mas para mostrar quem Deus é através de você. Aleluia. Em terceiro lugar, o diabo mostrou todos os reinos do mundo e disse assim, olha, se você me adorar, se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso. Mas Jesus disse, não, está escrito, só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Então a Bíblia diz que o inimigo bateu em retirada. Então veja que o inimigo quer nos proporcionar aí, ó, reinos falidos. Aleluia! O reino que o Senhor tem para nós é um reino eterno, são coisas extraordinárias, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao nosso coração, são as coisas que Deus preparou para nós, né? Diga não, sabe, aos pratos de manjares do inimigo na sua vida, na sua história. Aleluia! Então, veja que esse é o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Mudança de mentalidade. Tem que mudar a mentalidade. Não dá, meus irmãos. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Você já entregou sua vida para Jesus? Já. Então agora, qual é o próximo passo? Então Jesus disse assim, em João capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Então, para que eu encontre, a ovelha precisa de pasto. Mas você precisa de quê? Para você encontrar o que você necessita, você precisa sair da porta. Sair da porta. Né? Porta é um lugar transitório. Jesus, na verdade, nem é uma porta, ele é um portal. Porque ele nos transporta, né, através das dimensões. Passe por esse portal. Passe por esse portal. Né? E viva esse novo tempo de Deus. Continue a sua jornada, continue o seu aprendizado, que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para cumprir todo o seu propósito. Aleluia? Então, continuando aqui, veja. O segundo princípio está em Mateus capítulo 6, versículo 9, que eu quero compartilhar com você. Jesus disse, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Oh, glória! Aleluia! Então, observe que agora não é mais Adonai, agora não é mais Yahvé, agora é Pai. É Pai. Então, se você continuar o texto, você vai ver que é uma oração extraordinária, né? Que estabelece novos princípios. Por quê?
Porque ele vai dizer assim: olha, vocês vão orar assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E depois vocês vão dizer: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, observe que Jesus ele nos ensina a pedir o pão primeiro e depois pedir perdão. Segundo o profeta Isaías, ele vai dizer assim: olha, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Correto. Então, só que as coisas mudaram, sabe? A fila andou, né? Agora nós estamos vivendo um novo tempo. Chegou o apóstolo, Jesus veio estabelecer a nova aliança. E agora ele está dizendo: olha, se você fizer uma aliança comigo, um compromisso comigo, sabe? Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa perfeita, mas você vai começar um processo. Você vai entrar num processo. E nesse processo, você também vai errar. Contudo, quando você errar, você não vai pedir o perdão primeiro. Você vai pedir primeiro o pão. Porque Jesus quer nos mostrar que agora nós estamos na mesa. Agora nós fazemos parte da família. É um assunto de família. Então, você vai observar que sempre Jesus primeiro, por exemplo, quando Jesus visitou Pedro, depois que ele ressuscitou, né? A Bíblia diz que ele fez um churrasco. Quando eles chegaram na praia, tinha um churrasco. Jesus fez um churrasco, jantou, comeu. Depois chamou Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Hã? Vocês estão aí? Então, observe que o que o Senhor está querendo nos ensinar, vamos comer primeiro. Depois nós tratamos desse assunto, porque agora você é da família. É Pai nosso, é pão nosso. São os nossos pecados, não são meus pecados. Então veja que é uma oração da família, uma oração familiar. Aleluia? Então esse é o segundo princípio, né, que Jesus veio estabelecer, que agora nós somos da família. Nós não estamos mais longe, nós estamos em casa. E é por isso que Jesus vem ensinar o quê? Não leia, leia para quem está longe. É por isso que Jesus vem ensinar os seus princípios. E os princípios, eles não estão debaixo da lei, eles estão acima da lei. Aleluia! Se você praticar os princípios, as leis vão estar debaixo dos seus pés. Mas se você quebrar os princípios, a lei vai estar sobre a sua cabeça. Né? Então, veja. O terceiro princípio que eu quero compartilhar com você, né, está em Mateus 18:9. Você conhece muito bem esse texto. Eu quero ler essa parte e contextualizar para que você possa entender. Diz assim: não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou na mão dos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aleluia. Deixa eu tomar aqui um golinho de água. Glória a Deus. Então, veja que Jesus está nos ensinando um outro princípio poderoso. E qual é o princípio? Você conhece a história? Um homem devia muito para o rei, mas não tinha como pagar. E o rei, então, um dia, fazendo as suas contas, chamou esse homem e disse assim: olha, você tem que me pagar o que você me deve, mas a dívida era impagável. Aquele homem, então, clamou ali, chorou, pediu, e o rei teve compaixão. O que é compaixão? Compaixão não é dó. Compaixão, ele é a motivação correta. É através da compaixão que você vai ver os milagres de Deus. É através da compaixão que você vai ver Jesus curar, Jesus libertar. Por quê? Porque Jesus não tinha dó das pessoas, ele se compadecia. É você se colocar no lugar da pessoa. Sabe? É você assumir aquele lugar da pessoa que está ali. Então a Bíblia diz que Jesus tinha compaixão, né? E aqui o rei diz assim: ué, eu te perdoei toda aquela dívida. E aqui, então, o rei perdoa toda a dívida desse rapaz e ele, então, sai. Quando ele sai, ele encontra um outro homem, um seu conservo, que devia pouco para ele. E ele pega esse homem pelo colar e diz assim: olha, você vai me pagar, você tem que me pagar. E ele fala: não, por favor, olha, tenha paciência comigo, eu vou pagar o senhor. Ele falou: não, mandou prender esse homem. E os conservos do rei que estavam por ali viu tudo isso acontecendo, contaram para o rei ficou tão furioso que chamou o homem de volta lá e disse assim: olha aqui,
Eu não perdoei aquela fortuna que você me devia. Por que você não perdoou o teu irmão, que te devia pouquinho? Então eu vou te dizer uma coisa, já que você não perdoou o seu irmão, eu vou te desperdoar. Vocês estão aí? Eu vou te desperdoar. Você vai ser preso, vai ser entregado aos atormentadores até que pague tudo que você deve. Agora eu pergunto, se a pessoa não consegue pagar o que deve livre, vai pagar preso? E aí Jesus termina dizendo o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Aleluia. Então vocês estão vendo que se nós não perdoarmos todos os nossos pecados que nós cometamos, que Deus já perdoou, Ele pode desperdoar. Você pode dizer para mim assim, mas isso é injusto. Se Ele perdoou, não pode desperdoar mais. Meu amigo, minha amiga, ele, ele perdoa e desperdoa. Ele dá a vida e também mata. Ele é Deus, ele não está preocupado com o que a gente pensa de justiça. Ele fala que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Então, esse é um princípio importantíssimo. Se você não perdoar de coração, todos os teus pecados serão desperdoados. Palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí, nós chegamos no quarto princípio, né? Que está em Lucas 12:1. Jesus, ele olha aquela cena. Eu penso que ele se emocionou muito. Assim como quando ele vai entrar em Jerusalém, ele chora, né? Eu penso que aqui foi um dos momentos muito difíceis para o Senhor Jesus. E ele vai dizer para os seus discípulos assim, veja, Lucas capítulo 12, versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então veja que as pessoas se atropelavam umas às outras, não tinha uma posição, não tinha uma ordem. Sabe, eles estavam atropelando um ao outro, querendo passar na frente do outro. Jesus olha aquele cenário e vê os fariseus ali. E Jesus fala assim, não seja como eles, cuidado com esse fermento. Nos dias de Jesus, a palavra hipocrisia, ela era sinônimo de ator. Então Jesus está dizendo, olha, eles fazem um papel, eles vestem uma roupa, eles põem uma máscara, mas eles não têm essência. E por que Jesus dizia isso? Porque o povo não podia se atropelar, o povo não podia passar na frente, o povo tem uma posição, cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem uma posição, uma glória, cada um de nós tem um trabalho para resolver. Então, cada um de nós tem uma digital, né? Na mão aqui, ó, a mão fala de trabalho, isso quer dizer que cada um de nós tem um trabalho para desenvolver para o nosso Senhor. E quem é que tem que nos ensinar isso? Os sacerdotes. Quem é que tem que nos ensinar isso? Os ministros. Então Jesus está vendo eles falando, orando, mas o povo perdido, o povo sem uma posição, sabe? O povo batendo cabeça, o povo puxando o outro, querendo passar na frente do outro. Por quê? Porque não tem uma posição fixa. Porque eles pensam que alguém pode tirar deles o que é deles, alguém pode tirar a posição deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Somente você. Ninguém. Sabe, e as pessoas, sabe, que estão tentando tirar aquilo que é seu, na verdade elas não querem o que é seu, elas querem ser como você é, algo que elas nunca vão conseguir. Então Jesus olha essa cena, ele se entristece, ele fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus disse aos seus discípulos em Marcos capítulo 8, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas cuidado com o fermento de Herodes. Dois fermentos, o de Herodes é aquele que cresce para dentro, e o dos fariseus é aquele que cresce para fora. Então, veja que Herodes disse assim, quando vocês acharem um menino, vá e me avisa, porque eu quero ir adorá-lo. Mas ele não queria adorar, ele queria matar. Então veja que é aquele fermento que esconde. Mas o fermento da hipocrisia é aquele da aparência. Não viva de aparência. Fique vermelho 5 minutos, certo? 5 minutos. Mas depois tem uma vida de ouro, tem uma vida, sabe, verdadeira. Não fique amarelo a sua trajetória toda, a sua vida inteira. Sabe, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E aí, quando o texto avança, então, Jesus, no versículo de número 6, ainda em Lucas 12:6, ele vai dizer assim, não se vendem 5 passarinhos por 2 centis?
e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Quem está aí? Então parece que, mas que assunto, por que o senhor está falando de passarinho, 5 passarinhos? Por causa do versículo 1. Quem são os 5 passarinhos? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Os 5 passarinhos. E se esses passarinhos estão presos, é porque eles já estão servindo. É porque eles já estão trabalhando. Mas Jesus está dizendo, ninguém valoriza, ninguém está valorizando ainda esses 5 passarinhos. Mas nenhum deles estão esquecidos diante de Deus. E é tão tremendo que em Marcos capítulo 11, aquela viúva vai e ela leva 2 moedas. Jesus falou assim, não se vende 5 passarinhos por 2 moedas. Ela leva 2 moedinhas e põe no gasofilácio. E Jesus chama os seus apóstolos e diz assim, olha aí, veja, essa daqui ofertou mais que todos, porque ela não deu do que sobrava, ela deu tudo que ela tinha. E por que ela deu tudo que ela tinha? É interessante, quando você lê o texto bíblico, você vai ver que esses mesmos fariseus visitavam a casa das viúvas. E sobre o pretexto de prolongadas orações, eles comiam tudo que tinha lá. Quando eles iam embora, aquela mulher estava mais pobre do que antes da visita deles. Só que essa viúva aí, ela ficou com 2 moedinhas. E ela foi até o templo e depositou no gasofilácio e falou assim, eu creio nos 5 ministérios, eu quero esses 5 passarinhos da minha vida, da minha história, porque eu sei que através deles eu vou ser tudo aquilo que o Pai Celestial deseja que eu seja. Isso é muito importante, porque eu termino aqui dizendo o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 vai dizer o seguinte, ele mesmo deu uns para apóstolos, ele mesmo, não está falando só ele deu, não, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. Então, por que Jesus, ele entregou os 5 passarinhos? Por que Jesus, como apóstolo, estabeleceu esse fundamento, esse princípio dos 5 ministérios? E o texto vai dizer, eu coloquei em vermelho aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Vocês estão aí? Muitos líderes querem aperfeiçoar os santos através de célula, através de shows gospels, através de tantas coisas que, assim, eu não digo que é errado você praticar isso, mas eu queria que você prestasse atenção na ferramenta. Qual foi o instrumento que o esposo da igreja deixou para aperfeiçoá-la? Os 5 ministérios. Os 5 ministérios não foram estabelecidos para trabalhar pela igreja, não, mas para trabalhar na igreja e através da igreja. Então a igreja tem que ser aperfeiçoada, adornada por esses 5 ministros. Eu creio, meus irmãos, que assim como Deus começa, ele termina. Eu creio que a igreja não vai subir debaixo de vergonha, sabe? Não vai subir debaixo de chacota, não. A igreja vai assumir a sua posição. Aleluia! Os ministros vão se levantar e vão ensinar. Mas como que isso acontece? Então, nós temos o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Cada um tem uma especialidade. Todos são presbíteros. A palavra presbítero quer dizer ministro. Aqui é o presbitério, a mão de Deus. Cada um com a sua especialidade. Quer a unção do novo? O apóstolo. É a unção que lança os fundamentos. Se você vai casar, vai estabelecer sua família, você precisa de uma unção apostólica. Você não é um apóstolo com A maiúsculo, mas você precisa dessa unção. Né? Você vai profetizar, Deus te deu uma palavra, você vai profetizar, você precisa da unção profética. Então você tem que, lançar ali as diretrizes ali, que nós vamos falar sobre isso ainda. Você não é um profeta com P maiúsculo, mas você sabe profetizar. Você tem que ganhar sua família, você tem que ganhar seus filhos, você tem que ganhar seus amigos na empresa. Então você precisa de uma unção evangelista, você precisa aprender, ser aperfeiçoado por esse especialista. Né? Eu preciso pastorear meus filhos, preciso pastorear minha família, eu tenho dificuldade com isso. Quem vai te ajudar nesse papel? O pastor. O pastor é o especialista em pastoreio, é o especialista em relacionamentos. E por último, eu preciso ensinar a palavra, eu preciso, a escola bíblica dominical, nós vamos fazer ela em casa de manhã. Como é que eu faço? Você precisa da unção do mestre. Né? Então talvez você não seja um mestre com M maiúsculo, né? Mas você vai poder ensinar a tua família, você vai poder, onde você chegar, compartilhar uma palavra. Os 5 ministérios foram estabelecidos para o aperfeiçoamento dos santos. Você pode estabelecer o que você quiser na sua igreja. Volto a repetir, não é errado. O que é errado é tirar da posição aquilo que o Senhor colocou para
edificação da igreja. Né? Então, se ele disse que são 5 ministérios que vão aperfeiçoar os santos, então são 5 ministérios. Se eu colocar qualquer outra coisa, não vou conseguir. E é por isso que nós vemos o que está acontecendo hoje. Né? Então, veja, e por que os santos precisam ser aperfeiçoados? Aí vem, né, para a obra do ministério, para que você faça com excelência o seu chamado. Alguns vão servir dentro do templo, outros vão servir fora, mas estarão bem equipados, estarão, sabe, bem adornados, prontos para cumprir todo o seu propósito, né? E assim sucessivamente. Então, eu quero agradecer você por ter tomado essa decisão, quero agradecer você por ter participado, sabe, ter tomado a decisão de participar dessa aula, desse curso. Eu quero dizer que o Espírito Santo ele vai falar no seu coração, sabe, ele vai juntar todas essas informações, vai criar algo poderoso, sabe, para que você possa ter o seu ministério aperfeiçoado, a sua visão renovada e que você possa cumprir todo o propósito de Deus na sua vida com excelência. Um beijo no teu coração e eu te vejo na próxima aula, em nome de Jesus.